Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso podcast, Mexeu com você, mexeu comigo, para retomar um assunto que a gente tratou com vocês faz pouco tempo. A gente está aqui para lembrar, porque tem evento importante nesse final de semana, nesse sábado, no centro de São Paulo, a Jornada Continental pelos direitos dos migrantes, pelos direitos de migrar e pela soberania. Nada mais atual do que isso. A gente tem visto dia após dia a soberania de vários países sendo colocada em jogo, sendo afrontada, e nós não estamos longe disso, não. Aliás, não estamos nem pouco longe disso, né? Estava vendo esses dias que tem tropas especiais dos Estados Unidos fazendo manobras no Paraguai, aqui na nossa fronteira. E com esse presidente maluco que hoje comanda os Estados Unidos, a gente não pode negligenciar, não pode esquecer que todos nós estamos na alça de mira desse Donald Trump. Né? O que ele fez na Venezuela foi um absurdo, o que está acontecendo agora no Irã é outro absurdo, enfim, a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque você precisa participar, prestigiar, porque é a nossa soberania que está em jogo, tá bom? Por isso está aqui com a gente mais uma vez o doutor Jaime Torres, que é representante da diretoria do Sindicato dos Médicos, que está encabeçando essa manifestação. Doutor Jaime, obrigado pela presença mais uma vez, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, Agostinho. Obrigado à diretoria do Sinsaldesp, à comunicação. Obrigado também à companheira Ruth, que é representante aí da Força Sindical em Angola. E a questão está muito agudizada mesmo. A gente está reforçando aqui o convite a todos os sindicatos, aos nossos parceiros. A gente entende que os sindicatos têm um papel central na resistência e na defesa tradicional do direito a migrar, no direito à soberania. E estamos resgatando esse sentimento de solidariedade, reforçando as lutas, as resistências que vão ocorrer aí que estão acontecendo no continente americano contra as polícias antimigratórias, contra o ICE, contra a política de perseguição e de ameaça de Trump às soberanias. E a nossa solução aqui é resistir como uma classe trabalhadora, expandir esses laços, esses reforços aí de apoio mútuo. E agora, no dia 14, é um exemplo. A gente vai estar nas escadarias do Teatro Municipal, a partir das 14 horas, fazendo a concentração, um evento de apresentação de música latina, um evento folclórico, e então depois as intervenções políticas, as falas aí em defesa do direito a migrar, do direito dos imigrantes e pelas soberanias, a partir das 15 horas. Então, reforçando o convite aí a toda a diretoria do Sinsaldesp, a nossa colega que vem aí nos visitar, que é de Angola, a Ruth, e dando exemplo aí, chamando também aí os outros entidades de apoio aos direitos humanos, de apoio aos imigrantes, os partidos políticos progressistas, um evento aberto que a gente quer que toda a sociedade paulistana esteja aí presente para se somar a essa resistência. É isso, então, sábado, agora, amanhã, dia 14, a partir das 13 horas, lá na Praça Ramos, lá em frente ao Teatro Municipal, área bonita, inclusive, a região central de São Paulo, espaço privilegiado para concentração, e depois vai ter tudo isso que o doutor Jaime falou, políticos vão se manifestar, enfim, associações também, entidades da sociedade civil. Você precisa estar presente lá, o Sinsaldesp estará presente lá. Nosso presidente, Jefferson Caproni, já confirmou, não poderia ser diferente mesmo, a gente tem que brigar pelo nosso país, brigar pela nossa soberania. E eu costumo dizer que não tem nada que acontece por acaso, não, né? A Ruth estava aqui, não tinha nada a ver com isso, estava visitando o sindicato para nossa satisfação, mas tem tudo a ver, né? Esse tema, tenho certeza que é muito caro também, a soberania para os angolanos. A Ruth, o doutor Jaime já apresentou, a Maria Ruth Contreras Luiz, que é representante da Força Sindical, ela é representante assessora para assuntos internacionais da Força Sindical da Angola. Tem tudo a ver, né, Ruth? Prazer, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço pela oportunidade que nos dão, uma vez que nós viemos por uma visita, e, claro, de mãos abertas nós vamos abraçar esta causa, porque, concretamente, a questão de imigração é um processo muito sensível, principalmente, e eu até não eu contaria a história de imigração. Já há um tempo atrás,
mesmo até nos tempos bíblicos, a tendência era imigrar. O que é imigração? Imigração normalmente é quando as pessoas vão à procura de melhores condições de vida. Então, assim sendo, claro que eles têm que ter os seus direitos salvaguardados. E nós apoiamos sim esta causa. É isso. E se perdeu isso, viu, Ruth? Esse conceito está se perdendo. As pessoas não se lembram que o Brasil, por exemplo, para citar o nosso caso aqui, foi formado, ele é o que é hoje pela presença dos imigrantes. Eu sou um exemplo disso. Meus pais vieram de Portugal. A gente tem aqui, o Brasil isso é notório, né? A gente tem japoneses, portugueses, espanhóis. O Dr. Jaime, a família dele é boliviana, não é isso? Correto. A gente reforça essa questão de que migrar sempre foi do ser humano, né? Por necessidade, por condições, aspectos culturais, né? E meus pais migraram no final dos anos 80 aqui para o Brasil, muito por fruto de uma política de ingerência econômica, né? Então, quando o neoliberalismo na Bolívia que foi implementado ali por muita questão de ingerência, né? Muitas famílias tiveram dificuldades, houve hiperinflação, houve quebra de estatais, houve desregulamentação da economia, houve guerra às drogas. Isso causou a imigração de uma extensa população da Bolívia para a Europa, mas também aqui para o Brasil, nessa primeira onda migratória. Meus pais vieram nesse contexto. E a gente reforça essa questão, né? As migrações têm causas que estão relacionadas ao imperialismo, né? Como eu falei, guerra às drogas, ingerência, caos, crise econômica. Tudo isso provoca e gera a necessidade contemporânea agora do povo, do trabalhador migrar. Então, não podem existir barreiras para o trabalhador ir e vir, né? A gente reivindica esse direito como um direito humano e não podem ter as mercadorias, os capitais, mais direitos e mais livre fluxo do que os próprios seres humanos. É isso. No meu caso aqui, minha família veio de Portugal para o Brasil durante a ditadura de Salazar, que foi um período duríssimo. Bom, ditadura, né? Ditadura é isso. Ela tem semelhanças terríveis quando acontecem, seja em que país for. E vieram para cá buscando uma situação melhor. Tenho a impressão que a Ruth deve ter também histórias de parentes que migraram, né? É difícil você ter alguém que não tenha, mesmo que seja de forma remota, distante, alguém que em algum momento saiu da sua terra para buscar uma situação melhor, né, Ruth? Sim, sim, todos nós temos parentes que decidem migrar de maneiras a melhor, à procura de melhores condições de vida. Embora que a questão migrar tem vários, como é que se diz? Tem vários motivos. Alguns é por questões políticas ou crimes políticos e outros é a procura de melhores condições de vida. Assim sendo, os países em que cada migrante selecionar ou escolher para poder ter a sua vida salvaguardada e não só, eles devem se receber em função independentemente do motivo que o mesmo vai apresentar. Então, nesta ordem de ideias, é sim benéfico nós podermos apoiar esta causa que vai ser realizada já no sábado. É isso. E a presença da Ruth aqui no nosso sindicato, aqui no Sinsaldesp, nos orgulha muito e mostra como é importante você ter contatos com as realidades dos outros países, né? Estamos falando de duas coisas, dois extremos, né? Uma parte da população do mundo que quer afastar os imigrantes, né? Que não quer que o estrangeiro, que culturas diferentes, que religiões diferentes, que hábitos diferentes invadam o que eles acham que é deles, e temos o exemplo da sintonia, da harmonia que a Ruth representa, porque ela é da Força Sindical da Angola, e essa interação, eu já falei com muita gente de sindicatos de outros países. Essa troca de informação é muito importante, né, Ruth? Ver o que o sindicato está fazendo aqui, o que a Força Sindical Brasileira está fazendo aqui, conquistas que são alcançadas, que podem ser reproduzidas na Angola, e vice-versa também, né? Conquistas que vocês têm lá, que talvez sejam um exemplo para nós aqui no Brasil, né, Ruth? Exatamente. É uma mais-valia para nós a troca de intercâmbios, porque o que é que acontece? Em nosso país, cada país tem a sua realidade, as suas leis, e sucessivamente, mas
o intercâmbio acaba ajudando cada pessoa ou cada país, no caso, poder melhorar o seu modo de implementar, por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Nós lá temos várias leis. Temos várias leis que são aprovadas, claro, porque Angola é um dos países que mais aprova leis. Mas muitas das vezes não se faz sentido. Então, o que é que nós fizemos na troca de intercâmbio? Nós estamos aqui, por exemplo, para poder ver, uma vez que o Brasil é um dos países que tem tido vários ganhos em várias causas, principalmente o Sindicato dos Médicos, posso assim dizer, o Sim Saúde. Então, nós queremos saber quais são os mecanismos que têm sido usados para que eles possam vencer concretamente várias causas. E assim, sucessivamente, podermos adotar em nosso país, porque ninguém sabe tudo. E tendo em conta o conceito de inovações surgem, mas é de forma gradual. E também temos que ter em conta a realidade de cada país. É basicamente isso que eu tenho a dizer, por enquanto. É isso. E assim, a gente está falando de trabalhador, né? Quem produz, quem vive do salário, né? Nossa realidade é essa. Se a gente não se unir, se a gente não atravessar essas barreiras, essas fronteiras, que são ficções, na verdade, né? Uma fronteira de um país ou outro é uma ficção que foi criada, a gente respeita, existem leis diferentes, existem costumes diferentes, tradições diferentes, e assim mesmo que funciona, mas essas barreiras estão sendo quebradas. Aliás, você vê, eu tenho assim, a juventude, os mais jovens não tem muito essa, não. Esse negócio de estar no Brasil, depois estar na Austrália, depois estar na Angola, estar em Angola. A gente precisa perceber que o mundo mudou, essas fronteiras não existem mais. Então me assusta muito quando esse discurso de extrema-direita alcança corações, convence pessoas, e são muitas pessoas. São muitas pessoas, é uma legião de pessoas no mundo que adotou esse critério, que acredita, toma como verdade, que quem chega de outro país vai tomar o meu lugar, vai roubar o meu emprego, né? Vai tirar o meu serviço de saúde, vai piorar o meu transporte, como é que se muda a cabeça? Porque eu acho que é isso que é o mais difícil, né, doutor Jaime? Porque as pessoas... por esse discurso que tem apelo, lamentavelmente tem apelo, vem o diferente, o estrangeiro, como um inimigo, como um mal, né? Como é que a gente muda essa cabeça? Bom, é uma tarefa, um dever dos trabalhadores gerar mecanismos que garantam a união dos trabalhadores. Então, como é que a gente supera? Com união e solidariedade. Eu acho que a gente tem que entender a classe trabalhadora como um todo, né? Aqui, os sindicatos, os partidos políticos têm esse dever. Então, acho que é papel dessas instituições dos trabalhadores superar essas barreiras, debater. O debate dentro dos sindicatos, nesse sentido, é importante. Fazer discussões para além das categorias, né? Para além das categorias, fazer com que a nossa prática do dia a dia gere a união entre os trabalhadores. Eu acho que é no dia a dia, é na cultura, né? Por exemplo, a gente tem guerra. Do que a guerra serve ao trabalhador? Do que a guerra serve ao trabalhador de um país versus outro país? Então, a guerra, ela é uma barbárie, ela é uma coisa que não favorece a classe trabalhadora. Nesse momento de agudização, de crise do capitalismo, na barbárie, a gente tem que dialogar, tem que debater, os sindicatos têm esse papel aí de vanguarda. Eu acho que é isso, debatendo, gerando união, respaldando as lutas que acontecem em outro terreno. É um desafio do dia a dia, mas eu acho que o pensamento da gente tem que sair da caixinha, né? Tem que ir para além da categoria, né? E se conectar aí de um jeito global, internacionalista, né? É isso, estamos falando aqui da Jornada Continental, que acontece nesse sábado, dia 14, lá no centro de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, onde era o mapping, né? Os mais velhos, era onde era o mapping ali, né? É lá que vai ser a concentração, começa 13h, a Jornada Continental pelo direito de migrar, pelo direito dos migrantes e pela soberania. Então, você faz parte desse tema aqui, você tem que defender esse tema aqui, é a nossa soberania, são os nossos direitos que estão em jogo, e nunca foi tão verdade essa necessidade da gente se unir, nunca foi tão
urgente essa necessidade da gente se unir, e o doutor Jaime falou que o sindicato tem um papel mesmo, porque a gente conversou sobre isso da última vez, pode parecer para muita gente que não tem nada a ver com o sindicato isso aqui. Por que o sindicato dos médicos, por exemplo, dos jornalistas também vai estar presente, o Sinsaldesp vai estar presente? Por que diabos um sindicato que tem que brigar por salário, né, por condições de trabalho, vai se meter num tema como esse? Mas é um tema essencial, é o tema da vida, né? A vida que está em jogo. Nada mais vai ter valor se a vida não for respeitada. Queria saber da Ruth, porque a gente sente aqui no Brasil, Ruth, que nos últimos anos o sindicato foi muito bombardeado, foi muito criticado. Ele teve uma ação deliberada de forças de direita para tentar desmoralizar o papel do sindicato, inclusive tirando recursos, né? A legislação foi aprovada em governos anteriores aí, tirou recursos, tentou asfixiar mesmo os sindicatos. E, em certa medida, conseguiu dar uma desestabilizada em vários sindicatos. Mas lógico que o sindicalismo ele resiste, né? Enquanto houver trabalhador, o sindicato vai existir. Eu queria saber, em Angola, como é que é a imagem do sindicato, de um modo geral? A população reconhece o sindicato, valoriza o sindicato. É lógico que deve haver um pouco de tudo, mas o que você pode falar da relação que o cidadão, que o trabalhador tem com o seu sindicato? Dizer que em Angola o sindicalismo, há um tempo atrás, as pessoas nem queriam mesmo saber, porque achavam que ao aderirem ao sindicato estariam sujeitos a perder o emprego. Mas, recentemente, as 3 centrais sindicais decidiram unir-se, porque em Angola temos 3 centrais sindicais, tem a UNTA, o SEGESILA e a Força Sindical Angolana. As 3 centrais uniram-se de maneiras a negociarem o salário mínimo nacional. Dizer que há um tempo, há mais de 7 anos, o salário em Angola não era atualizado. Então, houve a necessidade de nós negociarmos o salário mínimo nacional. As 3 centrais uniram-se e notamos que a população em geral, os trabalhadores, despertaram. E a partir daquele momento, os angolanos, no caso os trabalhadores, queriam saber mais sobre os sindicatos. Porque os sindicatos, eles apercebiam-se, né? Há empresas que já têm sindicatos criados, mas há outras que nem por isso. Então, fruto dessa luta que nós tivemos, a junção das 3 forças sindicais de Angola, a população despertou e até hoje tem mostrado interesse. Muitos querem aderir ao sindicato para verem seus direitos e seus deveres salvaguardados. É isso. Olha, o doutor Jaime vai me corrigir aqui, mas acho que a gente enfrentou muito disso também, muito do que o sindicalismo perdeu nos últimos tempos, tem a ver com políticas públicas também, tem mesmo. A reforma trabalhista que foi feita foi um crime, foi criminoso o que fizeram no governo Michel Temer, de péssima memória, mas os sindicatos também, em alguns momentos, falharam. Eu vou lembrar, agora, a gente estava no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, aqui no Brasil, houve um evento na Norte, na Praça Campo de Bagatelle, que, aliás, é um icônico, né, do trabalhador, voltou para lá, e depois de muito tempo, as centrais se uniram, né? Houve um ato que teve problemas, enfim, ainda há que melhorar, mas eu senti, não sei se estou equivocado, que as centrais perceberam que nesse momento difícil, em que a extrema-direita tenta voltar ao poder, em que direitos seguramente correm muitos riscos, acho que as centrais perceberam que há diferenças entre elas, mas que alguns assuntos são comuns. Eu acho que esse é um ponto de partida bem importante, né, doutor? A união é que a gente estimula, né? Entre todos os centrais sindicais, entre os sindicatos de base também. Mas é importante que essa união seja baseada em pautas concretas. Então, uma união das centrais sindicais é importante, mas que haja um avanço na discussão e na luta pela revogação da reforma trabalhista. Revogação necessária. Todos os termos da reforma trabalhista de 2017, a lei de terceirização irrestrita, são avessos à classe trabalhadora. Não há nenhuma cláusula, termo da reforma que seja favorável ao trabalhador. Aumentou o tempo de trabalho, aumentou o tempo de trabalho intermitente, criou novas formas de representação sindical no trabalho, destituiu o imposto sindical. A gente nunca foi a favor do imposto sindical, mas não garantiu nenhuma substituição do fomento dos sindicatos, garantindo de fato ali
a negociação coletiva. Hoje existem muitas formas que estão no parlamento brasileiro para tentar reduzir o potencial de recolher-se uma taxa negocial, negociação coletiva. Então, é importante a união, mas que se avance nas pautas concretas. Então, Central, a CUT, a Força Sindical, a UGT, a nova Central Sindical, todas elas têm que estar unidas para lutar pela revogação das reformas trabalhistas, revogar a reforma da Previdência, revogar a lei de terceirização. Essa é a união que a gente valoriza, uma união que está em prol da classe trabalhadora. É importante a festa, é importante a comemoração do Dia do Trabalhador, mas tem que ser um evento político, tem que ser um evento que eduque a classe trabalhadora. Então, esse é o esforço que os sindicatos médicos, o Sinsaldesp, os sindicatos de base estão fazendo ali. É isso, e acho que uma pauta que tem essa característica, essa capacidade de unir todas as forças, com as diferenças que elas têm, e é saudável que tenham mesmo, é saudável que tenham forças diferentes, centrais que priorizem aspectos diferentes, enfim, mas acho que uma pauta que tem esse poder de unir é esse fim da escala 6x1. Me parece que esse é um tema que ainda não está sendo defendido com a força que ele merece, com o empenho que essa discussão merece. Eu sinto isso. Aliás, recentemente vazou gravação de liderança do Centrão lá, dizendo que, bom, vamos tentar não votar, porque se for para voto, eles vão ter que votar a favor. Mesmo a extrema-direita não vai ter peito de votar contra o fim da escala 6x1, porque eles sabem que isso é um tema que cativa, que é caro à população. Né? Então, eu acho que essa pauta, não sei se eu estou enganado, acho que ela tem esse potencial de unir, né, doutor? Tem o potencial de unir, sim, isso acho que é uma bandeira que veio, que reativou a discussão da redução da jornada, uma escala favorável. Então, por exemplo, eu sou a favor de que na saúde haja uma escala mais salubre ainda, porque o trabalho na saúde é bastante deletério, os trabalhadores enfrentam bastante sobrecarga, riscos aí à sua saúde psíquica, biológica, né? Sou a favor de uma escala 4x3 na saúde, para o profissional de saúde. Mais tempo para estudar, mais tempo para o professorado, reduzir o risco, né? Ter talvez um outro emprego, um outro ganho, mas a saúde ela é um ambiente à parte nessa questão. A 6x1 reativou o movimento sindical nesse sentido, né? Eu acho que a gente precisa reforçar mais essa agenda. Então, no próximo 1º de maio, pode ter festa, pode ter tudo, mas tem que ter a bandeira da revogação, das contrarreformas, tem que ter a bandeira da 6x1, tem que ter o presidente, o ministro do Trabalho falando dessas questões, para a gente criar um bloco ali e conseguir pressionar o Congresso, o STF, instituições aí que são historicamente antitrabalhador, a aprovarem ali o que é a vontade do povo. É isso. Ruth, na Angola, essa discussão da redução da jornada de trabalho é um tema que aparece, é algo que está em discussão ou não? Agostinho, sim, tem sido um tema, tanto que recentemente o Sindicato dos Enfermeiros e o da Educação, eles remeteram concretamente um caderno reivindicativo de modos a fazer uma atualização de categorias. Isso o Sindicato dos Professores, que é da Educação. E é uma negociação que até agora o governo realmente tem aceitado as negociações, só que muitas das vezes o problema está nos prazos em que são dados e a situação ela tenta se estender. Ou seja, são situações que está-se a levar a longo prazo e nós ainda temos esperança de que vai ser um ganho. O que acontece também dos enfermeiros é quase a mesma coisa. Categoria, atualização de categoria. E, pelo menos até onde eu sei, e sempre que sempre que está próximo ou está a aproximar-se eleições, eu noto que os países, em sua maioria, arranjam formas de solucionar todos os problemas dos trabalhadores. Então, nós estamos nessa fase, com esperança de que ainda esse ano essa situação seja resolvida junto do governo e as 3 centrais. Olha, temos semelhanças, né? Porque é isso mesmo, a gente tem que aproveitar esses períodos eleitorais, porque a gente sabe que voto é uma arma poderosa na mão do eleitor, né?
e a gente tem que fazer valer o nosso poder de escolha, né? Primeiro escolhendo alguém que você conheça a história, né? Conheça a história. A gente fala sempre aqui, no Cinsaldesp, o Jefferson Caproni sempre fala que a categoria da saúde precisa ter uma bancada da saúde. Precisa ter uma bancada da saúde. Então, você é enfermeiro, é técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que bom será se você encontrar um candidato competente, honesto, decente, que você conhece a história e que seja da sua categoria. Por que não, né? Por que não? É alguém que sentiu na pele. É lógico que ele tem que ter a ideia também de que um Congresso Nacional, por exemplo, um deputado, ele não está lá para defender a categoria dele, ele defende um país inteiro, ele representa um país inteiro. Mas se for alguém que viveu a sua realidade, sentiu na pele o que você está sentindo, tanto melhor, tanto melhor. Não é à toa que o presidente Lula é o presidente Lula, porque ele é uma figura tão diferente, e que pena que a gente não tenha mais Lulas no Brasil, na Angola. Eu não conheço a história política da Angola, mas tomara que a Angola tenha alguém com essa expressão de um trabalhador que sentiu na pele, né? Ele sentiu na pele o que as pessoas mais pobres, as pessoas sem emprego, as pessoas sem direito enfrentam. E isso faz diferença. Isso marca a alma de um ser humano, né? É impossível que ele, lá no palácio, não leve em consideração isso. Eu acho que isso é essencial, né? A gente está falando de defender a soberania, de defender direitos básicos, de ter direito de descansar, né? Mais tempo para você se recuperar, se requalificar, viver com a família. Isso tudo passa por população na rua, gente cobrando, né, que é o que vai acontecer amanhã na Praça Ramos, mas passa por um Congresso que seja mais consciente, que seja mais atento à voz rouca das ruas, né? Então, acho que isso tudo que a gente está falando aqui é muito importante, essa mobilização é essencial, mas o voto, ele é o momento em que a gente pode fazer a diferença, né, doutor Jaime? Sim, há um momento de eleição, é um momento amplo de debate na sociedade brasileira, em qualquer ambiente aí. É importante que pautas dos trabalhadores sejam desengavetadas, venham à superfície, né? A questão da 6x1, a questão da jornada. Então, a gente sente que o Brasil não pode ficar, obviamente, refém da agenda eleitoral o tempo inteiro. Então, trabalhadores, sindicatos têm que estar o tempo inteiro na rua, discutindo as suas agendas, e no momento que chega a eleição, confrontar as instituições, né? Colocá-las em xeque, né? Assim, essa agenda aqui é importante, né? O trabalhador precisa de mais tempo para trabalhar, não a escravização moderna, né? O trabalhador precisa de descanso, tem direito ao lazer. Então, a eleição tem esse poder, né? E, obviamente, o nosso voto também. Assim como também os parlamentares precisam pautar esses direitos aí que o trabalhador reivindica já há muito tempo, né? Então, a eleição, sim, tem seu valor, é importante, mas a gente, durante os períodos de eleição, continuar com o carro na rua, a CUT na rua, com a força sindical também na rua, né? Mexendo aí as estruturas, colocando o trabalhador para debater os seus aspectos aí, aquilo que mais impõe ali sofrimento, para a gente ter aí nossas pautas avançando aí, pressionando essas estruturas de fora para dentro. É isso, e no caso dos sindicatos, a gente tem que brigar para mostrar a importância que o sindicato tem. Porque a gente vê aqui muita gente que só vem aqui no sindicato, viu, Ruth, quando está numa situação terrível, ou porque foi demitido, ou porque teve um acidente de trabalho e a empresa desligou, a empresa não deu o atendimento necessário. A pessoa vem no desespero, ela vem no desespero, quase como última alternativa. Última alternativa. E nessas horas, o sindicato tem que mostrar que ele tem razão de ser. Eu estou aqui, a gente está aqui, essa nossa estrutura é toda de vidro, transparente, portanto, para a gente acompanhar tudo o que acontece. E é triste você ver as pessoas chegando em situação precária mesmo. Pessoa que trabalhou a vida inteira e que se vê abandonada no final de vida, às vezes, desamparada. E como é bom quando a gente percebe na saída que ela sai com um olhar diferente, com a sensação de quem dá esperança, de que ela pode contar com uma pessoa, com uma instituição, com uma entidade. É isso que vale. A gente não pode perder essas oportunidades, né, de mostrar, porque as pessoas querem sentir na prática. Não adianta o discurso só,
ele é importante, mas o dia a dia das pessoas é essencial. Elas não, o trabalhador, creio que na Angola é assim também, as pessoas não têm tempo a perder, elas têm que pagar a conta, têm que levar o filho para a escola, têm que levar no médico. Eu acho que a força sindical lá da Angola, como a nossa força sindical aqui, como a CUT aqui, como outras entidades, tem que se mostrar eficientes, tem que mostrar que dão resultado na vida das pessoas, né? Porque o discurso só não convence mais. Eu acho que a gente já passou do tempo em que palavras bonitas convenciam. E também não acredito em festa também. Distribuir carro, sortear casa, também não é por aí que a gente vai conseguir levar sertanejo para cantar. Pode ser legal, pode ser bacana, mas a gente tem que mudar a vida das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que sentir que elas vão mudar de vida se elas tiverem um sindicato forte, se elas tiverem um governo responsável, um partido decente. Eu acho que nisso a gente se iguala Angola e Brasil, né, Ruth? Sim, com certeza. O que deve ser feito é o que Agostinho acabou de dizer. É bom que as forças se juntem para uma única causa, que é a defesa do trabalhador. E claro, quando o trabalhador nota que está a ser defendido, claro que ele acaba tendo a noção procura saber os seus direitos e os seus deveres, porque a princípio a tendência é eles terem medo de denunciar. Já um trabalhador informado, sabendo os seus direitos e os deveres, automaticamente as coisas acabam sendo diferentes, porque ele saberá sempre recorrer ao sindicato. E claro que em Angola os sindicatos devem fazer um trabalho árduo de maneiras a fazer sentir isso. Dizer que nós temos muito trabalho para fazer, comparando, tendo em conta que as realidades são diferentes, e o Brasil já há um bom tempo está nessa luta e já teve vários ganhos, há que se considerar, e sei que estão na luta para conseguir outros. Por esse motivo é que Angola, e nós estamos aqui em nome da Força Sindical, de modo a mantermos a troca de intercâmbio, porque uma coisa é a experiência que vocês já vêm a carregar há um bom tempo, de várias situações que já decorreram, mas vocês não desistem. O Brasil não desiste, está sempre na luta, isso em nome das centrais. E é claro que há centrais também, as centrais estão aí para representar os sindicatos filiados. E nada mais, nada menos do que na defesa do trabalhador, que acaba sendo o elo mais sensível. Então, é basicamente isso. Quanto a isso, nós estamos sim juntos. A ideia é esta, mas os sindicatos de Angola devem trabalhar mais para poder defender os trabalhadores. E é muito legal ter você aqui com a gente. É um prazer enorme mesmo trocar essa experiência, aprender com vocês levarem experiências positivas para lá. É isso que vale. A gente está vivendo uma fase em que as pessoas estão achando que chamar outra de CLT é uma ofensa. A CLT é a carteira profissional, é a pessoa que está registrada, né? Tem o registro em carteira profissional, tem direito aos benefícios da Previdência Social, tem alguns direitos, né? alguma segurança em caso de acidente, em caso de uma aposentadoria. E hoje em dia, para meu espanto, fico escandalizado quando eu vejo jovens brincando um com o outro, xingando o outro. Ah, você é CLT e tal, como se fosse CLT fosse um trabalhador de segunda linha, né? Porque venderam essa ideia de que você tem que ser um empreendedor. Então, você é entregador de comida por aplicativo, você é um motorista de carro por aplicativo, você é um empreendedor nesse raciocínio torto que estão vendendo para as pessoas. E o governo Lula vai tentar de novo agora, né, uma legislação que garanta o mínimo de seguridade para essa gente, porque é uma legião de pessoas. A gente sabe que é muita gente que não encontrou emprego ou que não está interessada em ter um horário fixo, bater cartão. A gente sabe que existe uma mudança de conceitos, né? As pessoas querem ter uma sensação de liberdade, e é legal isso, mas não vamos confundir uma coisa com a outra. Né? Você ser dono do seu nariz é o sonho de todos nós. Agora, isso não pode representar um risco para a sua vida, que é o que, no mais das vezes, esse trabalho por aplicativo significa. Doutor Jaime, muito obrigado pela presença aqui. Igualmente. Você vê que coincidência, né? Não é coincidência, não é coincidência, não. A Ruth está aqui, fez todo o sentido esse bate-papo, foi muito legal. E eu queria que o senhor falasse mais uma vez desse evento importante. O Cinsaldesp estará lá, estaremos lá,
nesse sábado, dia 14, na Praça Ramos de Azevedo, para defender a nossa soberania. Queria que o senhor fizesse mais uma vez o convite e agradecer pela sua presença mais uma vez. Agradeço novamente aí a companhia de Ruth, do Agostinho, da equipe de comunicação do Sinsaldesp, a toda a diretoria. E vamos lembrar, é um ato de resistência. É um ato que nos conectamos com a luta que está acontecendo em todo o continente americano. Migrar é um direito, não é um delito. Migrar é, sobretudo, um direito de classe. Então, é importante aí a gente reforçar, ganhar terreno nas ruas, no momento que está acontecendo tanto ataque, tanta guerra, tanta barbárie. É a forma como a classe trabalhadora aqui tem encontrado de respaldar e de resistir aí a todo esse processo tão duro, né? Então, no dia 14, a partir das 14 horas, vamos ter um evento político, vamos ter uma festa bonita e todos os movimentos sociais, os partidos tradicionais, os sindicatos estão convidados a se unir a essa luta geral dos trabalhadores. É isso, e você é convidado também. Você que está aí, não estava sabendo, já está sabendo agora, vai lá, leva a família. É um assunto essencial, né? É vital mesmo, vital. Estamos falando da nossa sobrevivência enquanto nação, né? Enquanto população soberana, com direitos. E eu acho que o sindicato se mostra relevante quando hasteia uma bandeira como essa. A gente mostra a relevância do sindicato e de outras entidades que serão bem-vindas nesse sábado, dia 14. A concentração começa às 13h, às 14h começa o evento em si, com lideranças, com música, com gente representativa da sociedade civil também, de partidos. Enfim, vai estar todo mundo que é legal lá. O lado legal da história vai estar lá e o Sindicato da Saúde estará lá também, com muito prazer. Tá bom? Obrigado, Ruth. Foi ótimo. Obrigado, doutor Jaime. Muito obrigado pela presença Ruth. aqui mais uma vez. Super convidados. É isso aí. Valeu, pessoal. Foi bom, hein? Então, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo para a gente chegar bem longe, atingir muitas mentes e muitos corações. A gente se vê em breve, tá bom? Valeu. Até mais.